Então, a análise de componentes principais, eu tenho meus scores e os meus loads, ou meus pesos. Os scores, eu tenho o módulo das amostras, ok? Eu tenho o módulo das amostras. Nós vimos a matriz de dados na primeira aula. A matriz é formada por dois modos, o modo onde eu tenho as linhas e onde eu tenho as colunas. Então, quando eu faço a decomposição na PCA, eu vou decompor essa informação nos modos. Então, no módulo das linhas, eu tenho informação dos scores. Então, os scores vai me dar a informação do módulo das linhas, que correspondem às amostras. Lembrem, as amostras são organizadas em vetores linhas. Então, cada linha da minha matriz de dados é informação de uma amostra, ok? Então, nessas linhas, eu tenho a informação das amostras. E o score me dá a informação destas amostras, ou seja, a informação dessas linhas. O score ele é formado por vetores ortogonais, ok? Então eu tenho que T transposto T é igual a minha matriz, é igual a uma matriz diagonal, ok? T transposto T é uma matriz diagonal. Essa matriz diagonal é proporcional à variância de cada componente, ou seja, a variância do primeiro componente, o segundo vetor vezes o segundo vetor transposto vezes o segundo vetor vai dar um valor correspondente, proporcional à variância daquele componente, e essa proporcionalidade ela é dada pelo o número de graus de liberdade da minha matriz. Então, por exemplo, se eu tenho 10 amostras, eu vou ter 9 graus de liberdade. Então, essa proporcionalidade aqui, eu tenho que esse produto aqui é 9 vezes maior do que a variância daquela variável, ok? Então, eu tenho essa proporcionalidade, isso aqui me gera uma matriz diagonal. Isso aqui é interessante. Na próxima aula nós vamos ver alguns exemplos e vamos fazer alguns cálculos, ok? Então, só relembrando, esse produto T transposto T vai me dar uma matriz diagonal, onde nesta diagonal principal eu vou ter valores proporcionais à variância de cada componente. O traço dessa matriz vai me dar essa informação total, que vai ser igual ao número de graus de liberdade vezes a variância, a soma de todas as variâncias das minhas variáveis, da minha matriz de dados. E o segundo modo é o modo dos pesos, ou seja, aqui eu tenho o modo das colunas. Então, eu tenho informação sobre as variáveis. Então, eu decompus o X, que é uma matriz de dados em dois modos, modo das linhas e módulo das colunas. No modo das linhas, nós temos a matriz de score, a informação das linhas vai vir nessa matriz de score, e a informação das colunas, ou seja, das variáveis, virá nessa matriz de pesos. Então, um exemplo daqueles espectros de infravermelho, eu tenho aqui informação a respeito das minhas variáveis. Até mesmo se eu retornar aqui, ó, eu tenho que a minha matriz P, ela tem quantidade de linhas da minha matriz P é igual à quantidade de colunas da minha matriz X. Ou seja, eu vou estar olhando para as variáveis de X. Enquanto a minha matriz T, eu vou estar olhando para minhas amostras da minha matriz X. E esses vetores P, eles são ortonormais. Então, o produto P transposto P é igual à minha identidade. E cada vetor P, ele é normalizado. A norma do vetor P é igual a 1. Então, a partir desta decomposição, nós observamos similaridades e diferença entre objetos ou entre variáveis. Entre objetos, para mim observar a informação entre objetos, eu vou olhar a matriz de scores. E se eu quiser observar a similaridade ou diferença entre variáveis, eu vou olhar a matriz de pesos. Então, vai depender de como o meu trabalho é direcionado. Se o direcionamento do meu trabalho é para identificar as variáveis mais importantes, eu vou olhar as amostras, mas eu vou dar mais peso, ou seja, eu vou dar mais informação, gastar mais tempo do meu trabalho aqui observando o gráfico dos loads, porque é aqui que eu tenho informação das minhas variáveis. Se eu quero ver apenas informação com relação às amostras, eu vou observar aqui, vou gastar mais tempo, vou esmiuçar mais esta região, ou seja, esta matriz de scores.
Então agora elas podem ser graficadas em gráfico de score ou peso. Então eu consigo observar isso, consigo reter essa informação e consigo observá-la de forma mais simples, mais fácil. Por exemplo aqui, a PCA, o objetivo dela é maximizar a estrutura de variância da minha matriz X. Lembrando que variância é minha informação, então eu quero maximizar a informação da minha matriz X. Então observe esse conjunto de dados. Então eu tenho aqui a variável x1 e a variável x2, os dados bidimensionais. Tenho um conjunto de amostras aqui representado por esses pontos em verde. Então eu pego aqui o menor ponto aqui, está projetado mais ou menos nessa região de x1, o maior nessa região. Então eu tenho esse range mais ou menos aqui para x1. Em x2 eu tenho essa projeção daqui, mais ou menos até aqui, eu tenho esse range para x2. Ao observar o conjunto de dados, eles parecem ter uma certa dependência linear. Eles parecem seguir essa seta colocada aqui. Parecem seguir esta direção. Então, quando eu falo em maximizar a informação da minha matriz X, eu vou quero descobrir qual vetor eu consigo obter para que me descreva esta informação, uma vez que eu tenho os dados nesta direção, ou seja, parece que esse conjunto de dados está esticado nesta direção, então eu quero obter um vetor P que me diga que direção é essa aqui. Eu não preciso saber o sentido pode estar para cima, pode estar aqui para baixo, não quero saber o sentido, quero saber apenas a direção. O segundo componente será um outro componente que descreva a informação não descrita pela primeira. Então, eu tenho aqui um exemplo, este segundo aqui. Então, o primeiro e o segundo deve ser ortogonal, como eu tenho aqui, ó. Eles são ortonormais. Se eu pego o vetor P1 e multiplico pelo vetor P2, deve ser igual a 0 esse produto. O objetivo da PCA é isso aqui, maximizar essa informação. Então, como que eu faço a maximização? Posso observar que eu posso pensar em pegar esse eixo e girar, fazer uma rotação nesse eixo. Então, faço essa rotação e eu vou ter aqui esse novo sistema aqui. Então, esse primeiro vetor seria o meu primeiro vetor de pesos e esse segundo vetor aqui seria o meu segundo vetorzinho de pesos. Eles podem ter esta direção, mas o sentido, eu só coloquei um sentido aqui que é arbitrário. Pode ser para cima, pode ser aqui para baixo, o mesmo vale para o segundo. Pode ser para cima ou aqui para baixo. Então, observe, se eu tenho um conjunto de dados, tenho aqui um outro exemplo, 5 pontos, e os dados centrados na média. Então, mesmo conjunto de dados, só que centrados na média. O objetivo da PCA é maximizar a estrutura de variância. Se eu centro o conjunto de dados na média, a variância não altera. Como nós vimos em aulas passadas, se eu somar uma constante a todo o meu conjunto de dados, eu altero a média fica somada pelaquela constante, ou se eu subtrair, se essa constante for negativa, vai estar subtraído pelaquela constante, mas a variância não é alterada, a variância não se altera. Então, quando eu somo uma constante a um conjunto de dados, né, pode ser uma constante positiva ou negativa, a variância não altera. Então, quando eu quero maximizar a estrutura de variância de um conjunto de dados, pode ser o conjunto de dados original ou o conjunto de dados centrado na média, eu não vou alterar o meu cálculo. Então, o exemplo aqui, eu quero achar estes vetores aqui, P1 e P2, do meu conjunto de dados. Nós vimos ali que a matriz X é decomposta em TP transposto, mais uma parte residual, mas aqui eu vou olhar apenas o meu modelo. O meu modelo é aquela parte onde eu tenho os meus componentes principais, a parte modelada. Então, se eu multiplico esta equação à direita por P, eu vou ter X vezes P é igual a TP transposto vezes P, e nós vimos que o produto P transposto P é igual à identidade. Então, aqui eu vou ter que X vezes P é igual a T. Ou seja, então na prática, quando nós fazemos o cálculo, nós temos isso aqui. O objetivo é encontrar estes vetores aqui, encontrar essa base vetorial. Quais são estes vetores nos quais eu vou rotacionar os meus dados originais e encontrar essa direção de máxima
informação. Basicamente é isso que eu estou fazendo. E o produto da minha matriz X por essa nova base vetorial, eu vou ter o meu conjunto de score, ou seja, eu vou ter a projeção dos meus dados, então vou ter a projeção desses dados aqui nesse novo conjunto de dados, nesse novo sistema. Então vou ter a projeção dessa amostra no meu vetorzinho P, essa outra projeção. Então eu vou projetar cada uma dessas amostras nesse novo sistema que eu estou observando aqui, que são os meus loads. Então eu tenho isso aqui, x vezes P é igual à minha matriz de score. Então, o meu primeiro vetorzinho, então observa que eu tenho esse conjunto de dados. O meu primeiro vetorzinho, observa que aqui eu tenho, os dados parecem estar nesta direção, ok? E o que eu vou fazer aqui é uma transformação de RM em RM, onde eu tenho a minha matriz X com M variáveis. Nesse caso aqui, um conjunto de dados bidimensional, então eu tenho duas dimensões, então eu vou fazer uma transformação de R2 em R2, no qual o meu primeiro vetor P, ele será o vetor que capte a maior quantidade de informação. E o que é essa informação? Variância. Então, que capte maior quantidade de variância. O segundo vetor P, que nós vamos ver em seguida, é o segundo vetor que capta aquela informação não captada pela primeira. Então, nesta transformação, eu vou sair dos dados desse formato aqui e vou trazer para os score, agora na base de score, score da primeira componente e score da segunda componente, os dados neste formato aqui. São os mesmos dados, só que essa matriz X multiplicada por uma nova base vetorial e eu vou ter esta projeção, onde nós chamamos de score. Então aqui eu tenho a informação das amostras. Então eu tenho minhas amostras originais, após a transformação e aqui a projeção das amostras em um novo conjunto, em uma nova base vetorial. O meu vetor P ele é igual ao argumento que maximiza a variância de x. Como nós vimos, o que nós queremos na PCA é maximizar a estrutura de variância de x. Então, eu quero maximizar esta informação de x. Dado algumas restrições, como nós vimos, o P ele é ortonormal. Então, o produto de P do primeiro vetor, P1 transposto P1, deve ser igual a 1. Okay? E qualquer produto de P1 transposto PJ deve ser igual a 0 para todo I diferente de J. Então, na hora que eu for calcular o segundo componente, então P1 vezes P2 deve ser igual a 0. Para o primeiro componente, eu só tenho essa primeira restrição. Depois, quando formos calcular o segundo componente, eu vou adicionar a segunda restrição, porque aí sim eu vou ter mais do que um I diferente de 1. Eu vou ter o I igual a 1 igual a 2.